A história da humanidade está repleta de coisas que são usadas para representar, substituir ou significar tantas outras. São os símbolos. Eles podem ser compostos de letras, números, caracteres especiais, pictogramas, imagens e até mesmo sons, sendo que o mais comum é incluir um pouco de cada um desses elementos. É sobre isso que iremos falar em nosso vídeo de hoje. Mas fique ligado, porque não vamos tratar de quaisquer símbolos, e sim daqueles que podem esconder significados obscuros e que talvez você ou alguém próximo já pode ter usado sem se dar conta. E mais, vamos conhecer algumas representações utilizadas pelas religiões que poderão revelar muito sobre o seu passado e desvendar o verdadeiro sentido de alguns dos seus ritos e objetivos. Começando com algo bastante inusitado: o acorde maligno, ou o som do diabo. Durante a Idade Média, a música era usada principalmente para adorar a Deus, sobretudo se levarmos em conta o contexto europeu em que o cristianismo se expandiu. Nesse sentido, as melodias tinham que se elevar ao Criador, como uma forma de súplica. Mas, mais do que isso, elas tinham que representá-lo, pois, de alguma forma, também faziam parte da criação. Assim fica fácil para entendermos que a música precisa ser limpa, harmônica, perfeita, pois era um produto de Deus que seria usado para alcançá-lo. Não poderia haver contaminações. No entanto, foi mais ou menos nessa época que os músicos descobriram ou perceberam que existia um som bastante dissonante no intervalo entre 3 tons inteiros de 2 notas, o trítono. Funciona basicamente assim. Se tocarmos simultaneamente 2 notas que possuem 3 tons inteiros de distância entre si, encontramos o trítono. Mas o que ele tem de especial ou de sombrio? Acontece que os sons, especialmente aqueles controlados para formar uma melodia musical, produzem efeitos sobre nós com certa facilidade, mesmo que não nos demos conta no dia a dia. Em geral, os arranjos podem ser feitos para produzir calma, animação, emoção, mas nesse caso específico, produz a ideia de instabilidade, de tensão, que, se não for resolvido com um acorde de repouso, pode deixar o ouvinte angustiado, aflito, pois parece que algo não está certo, não está no lugar. Hoje em dia, o trítono é amplamente explorado nas trilhas sonoras de filmes, de suspense principalmente, e de terror, e é muito usado no heavy metal, sendo que o Black Sabbath foi uma das principais bandas responsáveis por popularizá-lo. Sabendo de tudo isso, não fica difícil imaginar o que a Igreja pensou sobre esse som durante a Idade Média, não é? Se a música era usada para adorar a Deus e foi criada por ele para isso, o que dizer sobre um som desarmônico, que causa repulsa? Ele só pode ter sido adulterado pelo diabo. É claro. Bom, e foi assim que o trítono foi banido da religião e permaneceu proibido durante muitos séculos, gerando graves consequências para aqueles que ousassem descumprir a desaprovação. Bom, até aí tudo bem. Nós sabemos que a história das religiões são repletas de atrocidades. Mas, neste caso, a Igreja estava querendo barrar uma possível influência do maligno em seus propósitos. Mas e quando é a própria Igreja que está envolvida em escândalos sobre o uso da fé e dos símbolos para se aproximar do demo? Foi isso que supostamente o Papa Francisco teria feito em 2018, ao presidir um sínodo, uma espécie de reunião entre membros eclesiais. O líder da Igreja Católica apareceu com um cajado um tanto diferente,
feito de madeira, com uma bifurcação na ponta e um prego de metal atravessado. Os cajados são muito comuns nas histórias das religiões cristãs. Eles representam a presença de Cristo, o bom pastor, que apacenta o rebanho de suas ovelhas, que são os fiéis, os filhos de Deus. Os bispos da Igreja Católica, por exemplo, usam o báculo, que é um bastão ornamentado utilizado em algumas celebrações. Geralmente, ele traz a figura de uma ovelha, unindo os símbolos de Jesus, que também é o Cordeiro de Deus, dado em sacrifício para nos salvar. No caso do Papa, o cajado é chamado de férula, assim como o báculo, a imagem da férula pode variar, mas geralmente ela representa uma cruz, podendo conter ou não a figura de Jesus crucificado. Mas mesmo que não exista um padrão entre estes bastões, a escolha de Francisco chamou bastante atenção. Ele ganhou o objeto durante um encontro que reuniu a juventude italiana e foram os próprios jovens que pediram que ele usasse o cajado durante o sínodo que iria ocorrer nos próximos meses. O que muitos estranharam é que a férula se parecia muito com um stang, um bastão de feiticeiro que é relacionado à bruxaria moderna, também conhecida como Wicca. Disse que esse formato bifurcado, que lembra um estilingue, simboliza os cornos ou chifres e que o prego seria usado para ironizar o sacrifício de Jesus, algo que também costuma ser associado às práticas do ocultismo. Várias pessoas saíram em defesa do Papa Francisco, afirmando que ele poderia não saber do que se tratava, enquanto outros defendiam que era sua obrigação reconhecer estes objetos, estes símbolos, já que ele é o principal representante de uma das maiores religiões do mundo. Mas, para nós, a própria natureza dos símbolos pode ser a responsável por isso. Acontece que, como comentamos, o símbolo é uma representação, mas não a coisa em si. Em grande parte dos casos, é feita uma associação arbitrária entre o sinal e aquilo que está sendo retratado, mas não há um vínculo direto entre uma coisa e outra. Sendo assim, um mesmo signo pode representar mais de uma coisa ao mesmo tempo, mesmo que sejam contrárias entre si. E isso pode gerar uma certa confusão. É o que pode ter acontecido com este caso da férula do Papa Francisco. A maioria dos blogs Wicca que encontramos em nossas pesquisas dizem que o stang provavelmente começou a ser utilizado por Robert Cochrane, um inglês que se autodenominou bruxo e influenciou muitas correntes, incluindo a própria Wicca. Segundo eles, o bastão era utilizado nos rituais por representar os chifres do maligno. Isso aconteceu em meados do século passado, entre as décadas de 1950 e 1960. Por outro lado, os símbolos incluídos na férula do Papa são bem mais antigos do que isso. O cajado traz a figura de Jesus crucificado, o que é bastante comum para este objeto, e já é algo incorporado pelos cristãos há vários séculos. O prego também é muito utilizado no cristianismo e representa as chagas, o sofrimento de Cristo. Mas, Ivan, e o formato do bastão? Bom, como veremos a seguir, as cruzes adquiriram uma infinidade de formatos e representações ao longo dos anos. Existem cruzes com 3, 4, 6 pontas, invertidas, em forma de X, enfim, é algo muito mais complexo do que estamos acostumados. Algumas delas, como a cruz invertida, é o X, surgiram com os mártires que foram condenados à crucificação, mas imploraram por uma morte alternativa, pois não se achavam dignos de perecerem da mesma forma que o seu Salvador. Nesse sentido, o formato da férula pode ser visto como uma cruz de braços arqueados, ou como sendo os próprios braços
do Cristo, levantados em sinal de esforço, já que na base da bifurcação está seu rosto esculpido. Mas qual a sua opinião sobre isso, hein? Escreva para nós aqui nos comentários. Bom, vamos prosseguir. Como comentamos, a cruz tem um lugar central no simbolismo cristão. Trata-se do meio pelo qual Cristo foi executado e, por isso, representa o sacrifício de Jesus que se doou por nós. No entanto, ela é um sinal direto, visível, que mostra justamente aquilo que foi usado para ceifar a vida do Salvador. Por isso, algumas fontes afirmam que a cruz não era usada como símbolo entre os primeiros cristãos, já que isso seria considerado mórbido. O raciocínio é o seguinte: se Jesus tivesse sido jogado aos leões ou condenado à forca, será que nós usaríamos um felino ou um pedaço de corda como ornamento? Nosso intuito é acreditar que não. Então, por que a cruz tomou esse lugar e passou a ser objeto de adoração por boa parte dos cristãos? Não existe uma resposta certa, mas uma das alternativas é que ela tenha sido influenciada por outros símbolos, especialmente o Enke, também conhecido como cruz ansata, cóptica ou egípcia. Trata-se de um sinal formado por duas hastes cruzadas, como estamos acostumados na cruz cristã, mas que possui uma alça ovalada na parte superior. Ao que tudo indica, o Enki surgiu durante a quinta dinastia do Egito Antigo, mais de 2000 anos antes de Cristo. Há muitas especulações sobre o seu verdadeiro significado, mas a maioria dos pesquisadores concorda que ele representa a vida, assim como suas variações, a ressurreição e a vida eterna. Inclusive, esse é o seu significado na escrita hieroglífica. Os estudiosos acreditam que sua alça ovalada sugere um cordão entrelaçado com as duas pontas opostas, que significaria a junção das diferenças, como masculino e feminino, fundamentais para o surgimento da vida. Além disso, o símbolo pode representar a vida e a morte e a união entre as divindades Osíris e Ísis, que seriam responsáveis pelas cheias periódicas do Nilo, que eram essenciais para a sobrevivência da civilização. O Enki pode ser visto por todo o Egito Antigo, inclusive nos locais mais conhecidos por nós, como o túmulo de Amenófis II, onde o símbolo é entregue ao faraó pelo deus Osíris, e na tumba de Tutankhamon, em que o líder foi representado segurando o Enki, como se fosse a chave do portal para a próxima vida. Bom, o que não faltam são exemplos dos usos e da importância desse símbolo para aquele povo. No caso do cristianismo, ele provavelmente foi usado pela primeira vez pelos cristãos cópticos, que foram os primeiros egípcios convertidos ao cristianismo. A semelhança física entre o Enki e a cruz já era clara, mas eles perceberam que o significado também era bastante próximo. Para os cristãos, Jesus é a chave para a ressurreição, isto é, para a vida eterna. E isso só foi possível por meio do seu sacrifício de cruz. À primeira vista, isso pode não parecer um problema, já que estamos falando basicamente da mesma coisa. Mas assumir que existe uma conexão direta entre estes sinais seria o mesmo que admitir que a igreja se baseou em símbolos pagãos para criar seu arcabouço. E isso, sim, seria um grande problema. Bom, isso porque a religião egípcia era politeísta, presumia a existência de vários deuses e praticava a idolatria, ou seja, a adoração de objetos e ou imagens que estariam no lugar do Deus uno e verdadeiro. Na verdade, isto é contrário aos dois primeiros e mais importantes mandamentos cristãos: amar a Deus sobre todas as coisas e não tomar o seu santo nome em vão. Assim, não é possível conceber que exista uma relação de influência.
Do contrário, teríamos que admitir que a Igreja foi favorável ao uso de símbolos ocultistas. Talvez seja por isso que muitas religiões protestantes tenham preferido o uso de outros sinais para representar Jesus e suas obras, como é o caso do peixe. É provável que o peixe tenha sido um dos primeiros símbolos do cristianismo e já seria usado durante a igreja primitiva, quando os primeiros seguidores de Jesus eram perseguidos e precisavam de uma forma segura para se identificar. Muitos acreditam que o peixe era usado por conta do milagre da multiplicação e por representar a vida, abundância, fertilidade. Bom, é provável que isso também tenha sido levado em consideração, como veremos a seguir, mas o principal motivo provavelmente foi o seu nome. Acontece que peixe, em nosso alfabeto, seria algo como ictis. Já que não temos todos os fonemas correspondentes em nosso idioma. A hipótese é que a palavra peixe seria composta pelas iniciais correspondentes à frase Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Assim, caso quisesse identificar se naquele lugar haveria algum cristão, bastava desenhar uma meia-lua no chão ou na parede e esperar alguém completar o desenho. Dessa forma, seria possível identificar se aquele local era seguro ou não. Este peixe pode ser encontrado nas primeiras catacumbas cristãs e sua história é realmente impressionante. Mas, assim como o símbolo da cruz, talvez existam outras representações anexadas no mesmo signo. Isso porque o peixe também era usado pelos pagãos para indicar abundância, fertilidade, noções que até hoje estão atreladas a ele, como vimos ainda há pouco. Existem variações em que ele poderia ser representado na vertical, e isso estaria associado aos órgãos reprodutores femininos. Daí a ideia de fertilidade. Inclusive, dependendo do tempo histórico e da região, o peixe seria um sinal da deusa Vênus, a quem também são atribuídos os conceitos de produtividade e fecundidade. Então, olhando para este ponto de vista, este símbolo também não teria escapado das influências pagãs. Mas existem exemplos em que o contrário também aconteceu, isto é, símbolos que inicialmente eram usados pela igreja e que depois passaram a fazer parte do ocultismo. Este é o caso da cruz invertida e até da cruz de Santo André, que mencionamos anteriormente. Esta última é bastante peculiar e, como se trata de um X, pode ser identificada em infinitas possibilidades. Basta ter criatividade. Mas o caso da cruz invertida é mais interessante. Inicialmente, ela foi atribuída a São Pedro, um dos apóstolos de Jesus, que foi indicado por ser o primeiro representante da igreja na Terra. Pedro foi martirizado, entregou sua vida pela fé, como a maioria dos primeiros cristãos, mas como ele não se achava digno de morrer como seu mestre, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Por isso, o ato foi visto como heroísmo durante muito tempo. E a cruz invertida era tida como um sinal de força, entrega e, por que não, de amor. Mas, com o passar dos anos, foi identificada como parte do arsenal de práticas do ocultismo, como seitas de satanismo, bruxaria, etc. A ideia por trás da simbologia era bem simples. Como a cruz está invertida, ela poderia representar o contrário de tudo aquilo que a igreja prega. Se a religião acredita no bem, ela significaria o mal. Se Cristo é amor, ela seria o ódio, e assim por diante. E isso aconteceu com inúmeros outros signos que tiveram seu significado alterado e que hoje precisamos estar atentos na hora de usá-los. Recentemente, nós fizemos um vídeo aqui no canal sobre a suástica, que ilustra exatamente isto. Caso queira, você pode conferir logo em seguida. Essas mudanças deixam claro que a história por trás do simbolismo é extremamente importante, assim como as intenções de quem usa determinado sinal para se comunicar com os outros. Por isso,
Muito cuidado quando for usar um símbolo que você não conhece ou ao julgar alguém que esteja em um contexto diferente do seu. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.